Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Cláudio, muito bom dia. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, Narciso. É um prazer estar com você mais uma vez aqui. Satisfação toda nossa. Prevenção do câncer. Que medidas iniciais precisam ser tomadas? Muito bem. Primeiro, esclarecer a quem está nos ouvindo, nos assistindo na Rede Fã, que prevenção de câncer não é rastrear câncer. As pessoas acham que fazendo os exames estão já prevenindo o câncer. Não, você está rastreando para detectar um possível câncer na fase inicial e aumentar a chance de cura. Isso é importante, claro. Mas a prevenção de câncer, ela inicia com o que você faz a cada dia. E aí a gente tem que dizer às pessoas, é preciso aprender muitos detalhes dos hábitos diários para a gente poder prevenir câncer. A gente tem que rasgar menos e descascar mais. Rasgar menos sacos, né? Menos produtos industriais com conservantes e descascar mais frutas, legumes. Aí eu falo descascar, eu brinco, isso que é uma coisa particular, que eu não vi lugar nenhuma ideia, porque uma das formas de você tirar agrotóxico das plantas é aquelas plantas que realmente têm cascas que possam ser retiradas, você tirar a casca, na dúvida, e você não deixar de comer a fruta. E ter cuidado com aquelas aí, fica uma dica para quem tem nós ouvindo, já começando uma dica boa, que as frutas vegetais de cascas finas, geralmente porque são mais vulneráveis aos insetos, as cascas finas, o tomate, o pimentão, o morango, a uva, as frutas de cascas finas, elas recebem uma carga maior de agrotóxico. E por coincidência são as que você não consegue descascar para comer. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas e a lavagem deve ser muito mais intensa nas frutas com cascas finas. E aí a gente começa então a falar sobre prevenção de câncer para vocês, dando dicas que talvez vocês nunca tenham ouvido em algum lugar. Que é importante, são detalhes originais que a gente aprende no dia a dia, ao longo dos anos no consultório, observando, conversando com os pacientes, e a gente vai deduzindo e aprendendo com a experiência algumas dicas para prevenir câncer. Então, a dica fica aí, gente. A alimentação é fundamental. São vários fatores que ajudam na prevenção de câncer. Você tem que fortalecer seu sistema interno, manter um bom sistema imunológico. As pessoas têm que estar atentas a isso. Tanto é que vocês vão observar o quê? Que a gente produz milhares de células cancerígenas todo dia. Você está me ouvindo aí agora, você está produzindo células cancerígenas. O seu sistema imunológico, a primeira defesa vai lá e identifica essa célula como diferente, fagocita, destrói. Se o sistema falhar, a imunidade estiver baixa, você vai ter um câncer. Por exemplo, o paciente com AIDS, ele tem sarcoma de Kaposi, tem algum câncer e tal, porque o sistema falha, o sistema imunológico falhou. O idoso tem mais câncer, o sistema imunológico está mais vulnerável, mais frágil. Então, é importante a gente alertar a população que a prevenção de câncer ela vem com dois pilares. Você se expor menos a fatores cancerígenos, você melhorar seu sistema imunológico. Então, esses dois pilares devem ser trabalhados na prevenção do câncer. E é isso que a gente pode detalhar aqui hoje. E outros dias a gente pode fazer a versão câncer 1 hoje, prevenção de câncer 2 amanhã, se o tempo ficar curto, Narciso, para que as pessoas possam entender. Por isso que eu estou introduzindo isso. E hoje, falando em alimentação, mais basicamente, alertar para umas dicas às pessoas. A gente falou de verduras, de frutas, alertar que no produtos industrializados, as pessoas têm que ter, essa é uma dica aqui para você de Cláudio Geriatra, todo produto industrializado, úmido, de origem animal ou vegetal, ele tem uma quantidade grande, uma carga grande de conservante. Porque senão ele vai estragar na prateleira. Se ele não está congelado, certo? Se o produto não é vendido de forma congelada, você vai ter, a não ser que seja conservado no vinagre, no sal, que são conservantes que não causam câncer, certo? Os conservantes antigos, vinagre, sal, são conservantes antigos. Conservantes industriais que não causam câncer, ácido cítrico. Você tirou isso aí, tenha cuidado com os alimentos que têm benzoato, que a carga deve ser limitada diária. Vou dar uma dica que quem está ouvindo aí nunca ouviu, talvez, a maioria. Por exemplo, vocês vão ouvir falar de estévia. O pessoal usa muito adoçante, é de origem vegetal, uma planta. O estévia em gotas, ele tem uma carga enorme de conservante, o benzoato. Então eu sugiro que o pessoal use o adoçante em sachê, em pó, de origem vegetal, seca, não úmida. Vai ter uma qualidade maior e é mais saudável. Você não vai precisar colocar conservante. Você bota um antiumectante. No caso, já olhei na indústria, a gente usa muito o silício, que é até saudável. Já pararam de usar o alumínio, os adoçantes em sachê. Já observei isso. Eu vou no supermercado, fico olhando a qualidade dos alimentos e analisando o que pode prejudicar a saúde. Eu sou um médico que passo, às vezes, 1 hora olhando os produtos nas prateleiras e observando os componentes. E isso eu gosto para orientar meus pacientes, porque o câncer tem aumentado, a incidência muito no país. E a gente tem moda, a gente ouve o pessoal falar, às vezes, benefícios, aí fala em estévia, fala isso, fala aquilo, mas não olha os detalhes
de como o produto está sendo ofertado à população. Então, esses detalhes devem ser observados e a gente tem que orientar isso. Então, o que eu falo para o paciente no consultório, estou trazendo hoje aqui, e é uma discussão que pode ser longa. A gente pode discutir hoje e mais adiante. Então, a gente tem que fazer essa prevenção de câncer. E é importante, então, alertar. Os alimentos são fundamentais. Você fazer atividade física também. Por quê? Se você faz uma atividade física que você transpira, o suor vai liberar toxinas, vai desintoxicar seu corpo, vai melhorar o sistema imunológico, atividade física, vai desintoxicar. Todas as secreções, gente, quanto mais eu limpo meu organismo, melhor. Quanto mais eu me hidrato e secreto, melhor. Quanto mais eu urino, quanto mais eu tenho um sistema digestivo melhor, faço as defecos com frequência, a pessoa ela faz atividade física e transpira melhor. Até chorar é bom. A lágrima é rica em cortisol, isso vai diminuir o estresse, vai melhorar a sua imunidade, vai evitar que você tenha queda do sistema imunológico. Então a gente tem um conjunto de fatores que favorecem muito a prevenção de câncer. Então prevenir câncer é cuidar de sua saúde, não é simplesmente você fazer exames. O Alves da Atalaia diz aqui, como é que o Dr. Cláudio vê a grande rotatividade de médicos na oncologia do USE? Isso não compromete o tratamento do paciente acometido com essa doença? E o Sandro diz aqui, acabou de ser publicado hoje no jornal O Globo. A manchete da matéria é, mal desde a primeira gota, mesmo em doses mínimas, o álcool já aumenta risco de câncer, revela estudo. Estudo acompanhou 135.103 adultos com 60 anos ou mais durante 12 anos e desmistificou a crença sobre possíveis benefícios para a saúde. Fique à vontade, doutor Cláudio. Muito bem. Foi bom lembrar do álcool, para a gente lembrar do cigarro também, dos fatores que agridem e hábitos. A gente falou em hábitos, a gente falou hábito alimentar, atividade física, o bom sono, prevenção de estresse, cuidar do humor, as pessoas que estão com o humor alterado, fica aqui a dica, aproveitando, lembrando, irritabilidade, vontade de chorar, melancolia, não guarde isso por muito tempo. Tem tratamento, não é bom, não é saudável, principalmente a partir dos 40 anos de idade. A incidência de câncer tem crescido, inclusive, abaixo dos 50. Isso tem assustado a classe médica nos últimos estudos, câncer de intestino aparecendo em pessoas acima de 40 anos, que antes não apareciam com frequência, e tem crescido muito. Então a gente tem que atentar a essa situação. E aí o álcool realmente aumenta o risco de câncer, já está provado. Ele agride os tecidos, tudo que agride, causa inflamação crônica, gente, vai favorecer a uma possível malignização. Se eu agrido meu estômago todo dia com álcool, por exemplo, aquela agressão crônica pode trazer alterações do tecido e malignização, certo? Se eu tiro uma proteção de um tecido, isso pode trazer a favorecimento de câncer. Além das ações das substâncias que vêm junto com que a indústria coloca com álcool, aromatizantes. Você hoje tem muita bebida com aromas, o produto aromático ele é altamente cancerígeno. Então, o anel aromático, todo produto aromático, ele tem uma grande reação com o DNA, é perigoso, pode alterar e degenerar a célula. Então, a gente tem que estar atento aos produtos aromáticos, ele é um perigo. Então, bebidas aromáticas, a gente tem que ter cuidado com isso, alimentos que tenham muito teor de ter substâncias aromáticas, com cheirinhos gostosos, né? O pessoal chega ali, tá gostosinho, tem um sabor gostoso, e aí você vê que tem componente aromático, tem que ter muito cuidado com isso. O cigarro também, as bebidas, ele já colocou bem. Então a gente tem um conjunto de fatores que pode aumentar o risco de câncer. É muito bom estar atento a isso, porque estamos vivendo mais e precisando viver mais, passados 80, 90 anos. Eu tenho várias pacientes centenárias, mais de 100 anos bem, e é bonito a gente assistir uma pessoa passar de 100 anos com saúde, lúcida, sorrindo, falando bem da vida, com a história longa para contar, e não ter sofrido por dores e ter perdido a vida com a fase de câncer, que é terrível. Em relação ao sistema de saúde que o ouvinte perguntou, a rotatividade, isso tem acontecido em todo o país, essa questão de médicos, de serviços de saúde. O Brasil ainda é um país em fase de adequação do sistema público de saúde. A gente teve o CESP, que funcionava muito bem antigamente, eu tive a honra de trabalhar no sistema CESP ainda estudante, acompanhando os médicos do CESP, eu gostava, tinha protocolos antigamente. Aí veio o sistema, que a gente pode discutir saúde pública aqui um dia, inclusive a longevidade, a saúde do idoso, o impacto da longevidade na saúde pública, já dei palestra sobre isso. A gente pode falar em saúde pública aqui, é importante, um tema que a gente pode trazer. E aí, até hoje, nós não tivemos a realização de um sistema de saúde no Brasil com protocolos adequados, com rotinas adequadas. Todo dia nós temos mudança em todo o país. Nós vivemos remendando a saúde pública no país inteiro, essa é a verdade. Por isso, nós temos uma incidência maior de cânceres. Nós não temos protocolos de prevenção de câncer, nem na saúde primária. Os médicos da atenção primária, uma sobrecarga enorme, ficam apagando incêndio, resolvendo demandas de assistência, cuidando da doença e não cuidando
da comunidade na prevenção, porque não tem tempo, a sobrecarga é grande. Eu já fui secretário de saúde do município, já fui diretor central de saúde do estado, eu conheço a saúde pública, já fui gestor nesse sentido, e a gente tem um sistema de saúde pública que é daquela época de cá, para cá do CESP, eu achava que a gente tinha que aprimorar o CESP. Aí houve aquela fase que foi Serra, acredito, o ministro da Saúde, descentralizou a saúde, entregou aos municípios, aos estados, mas não houve uma entrega com estudo, com protocolo, com rotinas. Então, a gente, na realidade, cada estado trabalha de uma maneira, cada município de uma maneira, tem as exigências mínimas para estar aderido ao sistema nacional, mas a gente não assiste protocolos eficazes. Essa é uma verdade que a gente pode discutir no futuro. Tem aqui a pergunta do detaxista. Ele diz aqui, Narciso, Evangelista Júnior, Evangelista Júnior, detaxista não, Evangelista Júnior. Pergunte ao doutor se remédio de verme causa câncer, já que ele baixa a imunidade. Um remédio de verme, ele vai ter os efeitos colaterais. Na realidade, às vezes você tem até uma quantidade de toxina grande quando você destrói o invasor, o verme, o parasita. Às vezes na destruição dele libera-se toxinas, isso mexe, dá até um mal-estar, efeitos colaterais. Às vezes não é diretamente do medicamento, é durante o período de desinfestação, você está matando os parasitas e você tem uma intoxicação. Isso é momentâneo. Essa diminuição de imunidade momentânea, 2, 3 dias, não vai aumentar o risco de câncer. O perigo do risco de câncer é uma perda de imunidade prolongada, em que você, todo dia, você está com a imunidade comprometida e isso favorece realmente o surgimento de câncer. É um estresse crônico, é o uso do cigarro, é uma insônia que não se melhora, crônica, é a ansiedade crônica, é uma má alimentação crônica, é o sedentarismo crônico. Então, na realidade, o risco de câncer ele é maior nas situações em que há uma continuidade do fator negativo. O tratamento de uma parasitose por 2, 3 dias não vai trazer riscos maiores. O Francisco Oliveira pergunta aqui, não tirar descansos, férias de 30 dias, pode ajudar a baixar a imunidade e causar câncer? Com certeza. O homem foi feito para trabalhar pelo dia, descansar pela noite, trabalhar na semana, descansar o sábado e domingo. O homem foi feito para trabalhar durante o ano e parar suas férias para poder repousar e se restaurar. Então, essa sabedoria, isso não surgiu de um dia para o outro. Essa rotina que acompanha a humanidade, e já existe há muito tempo, ela surgiu por uma verificação sábia das pessoas da necessidade de parar para se restaurar. E aí lembrar, um sono restaurador é essencial na prevenção de câncer. O Jailton Santana diz aqui, ainda bem que a Heineken não tem amora, estamos bem. Bom, esse Jailton, hoje é sexta, hein, Jailton? Se liga, um abraço, meu caro. Doutor Cláudio, existe algum tipo de medicamento que usado de forma prolongada pode incidir em câncer? Incidir medicamentos? Sim, você usa de corticoide que baixa a imunidade. Há alguns medicamentos que podem ter conservantes, suplementos, vou dar aqui uma dica, gente. As pessoas não sabem, é uma dica aqui, eu já falei isso aqui em um programa, mas nem todo dia tá os mesmos ouvintes. Por exemplo, cápsulas de suplementos. A cápsula de ômega 3, tão falada, fica aqui a polêmica para vocês. A cápsula ômega 3 é saudável, bom para o cérebro, bom para a saúde vascular, o ômega 3. O ômega 3 artificial na cápsula, o óleo de peixe com conservante para não ficar com o odor fétido arrotando o fedor de peixe, mau cheiro, aquele cápsula de ômega 3 está rica em benzoato, cheio de conservante. Quanto mais bonita a marca e menos odor, mais conservante, mais química. E vocês colocarem na internet, vocês vão ver cápsula de ômega 3, câncer de próstata, BBC, você vai ver um trabalho de Oxford, na Inglaterra. Várias universidades juntas, com centenas de estudantes, pesquisaram os prontuários dos pacientes que tiveram câncer de próstata e observaram que aqueles que consumiam regularmente cápsulas de ômega 3 tiveram uma incidência 71% maior de câncer de próstata. Não é o ômega 3, é a cápsula do ômega 3. Então, a cápsula, ela tem conservante, é sintética e é perigoso. Então, a gente tem que aprender as armadilhas modernas, o pessoal fica utilizando. Então, a gente tem que ter cuidado. O serviço de saúde hoje atual de primeiro mundo não passa a cápsula de ômega 3. Se vocês pegar o Ciro Libanês, entrar no site, botar aí Ciro Libanês, ômega 3, Organização Mundial de Saúde, a orientação não é tomar cápsula, é comer o peixe rico em ômega 3, chia, linhaça, eu oriento o abacate, que tem ômega 3, é saudável. Então, o que é que acontece? É uma boa fruta, tem a casca grossa, ajuda a prevenir câncer, rica em ácido fólico, verde, é baixo índice glicêmico, tem baixo açúcar, abacate, não exagerar porque é calórico, tem uma gordura saudável,
mas é uma fruta boa. Então, as pessoas têm que aprender a ingerir alimentos saudáveis e não ficar se enchendo de cápsulas e comprimidos que às vezes são perigosos. Então, tem armadilhas modernas que muitas vezes não se sabe. O Charles diz aqui, pergunte por que bebê nasce com câncer. O neto do meu amigo nasceu com câncer de fígado. Bom, você pode ter uma tendência realmente genética maior. Aí o fator de risco também para câncer, hoje em dia tem se feito mapeamento genético para risco de câncer em todo o organismo. São caros, são exames caros, o plano de saúde muitas vezes não cobrem, mas muitos pacientes já pedem, já querem fazer, para ter uma noção dos riscos de câncer que ele tem, que ele herdou geneticamente para fazer uma prevenção, um acompanhamento mais detalhado. Então, a genética existe e o fator cancerígeno pesa muito no surgimento do câncer também. Muito bem. Meu caro Cláudio Geriatra, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma semana no Jornal da Fã, pelos esclarecimentos e orientações sempre muito importantes. Eu que agradeço. E lembrar sempre, a fé melhora a imunidade, ajuda a prevenir câncer.